E aí galera do Physic Elson, depois de algumas semanas, né, acho que até meses sem gravar, mas estamos aí de volta com o nosso canal. E hoje, né, um feriado, 7 de setembro, né, feriadão prolongado e tal. E estamos em época de provas bimestrais, né, em algumas escolas, né, naturalmente, tem essa época de provas agora, no mês de setembro. E aí fala, poxa, mas vou estudar para as provas no feriadão e tal. Vale a pena, cara, vale a pena porque é melhor estudar agora do que estudar em dezembro, né? Todo mundo de férias no verão lá já, na praia, você estudando em casa ainda. É bem chato. Mas vamos falar o que interessa no vídeo de hoje. Queria falar hoje um pouquinho sobre eletricidade, né? Circuitos elétricos, né? E tudo mais. Primeiramente, pensar que é o seguinte, pensar que só há fluxo, né? De partículas elétricas do tipo, né, negativa, ou seja, os elétrons se movimentam por dois motivos muito óbvios, tá? Dois motivos bem simples. Primeiro motivo é porque os elétrons eles são muito mais leves do que um próton. Então ele tem uma inércia, né, bem menor. Então você colocar em movimento ou parar ele é mais fácil do que você mexer com um próton que tem mais massa. É cerca de 2.000 vezes maior, né, a massa do próton que a do elétron. Segundo motivo óbvio, né, de você movimentar elétrons é porque eles ficam na camada mais externa do átomo já, na eletrosfera. Então tem um núcleo que é mais denso, com prótons e nêutrons, partículas elementares, né? Sem contar subpartículas, né, que eu não vou falar aqui, mas para ensino médio mesmo, são partículas prótons e nêutrons no núcleo. Próton positivo, nêutron praticamente neutro. E tem ali em volta, né, eletrosfera, os elétrons, né, eletrosfera, então tem elétrons. Eles ficam mais ao redor do núcleo do átomo, onde eles podem sair e entrar, né, mais facilmente. Tanto que a emissão de luz, né, se dá pelo salto, né, de nível de um elétron, que ele salta para o nível superior, né, tem energia em excesso para aquele nível, ele volta ao nível anterior e aí libera a luz. Então isso aí é como liberar luz, né, como emitir luz. É assim que, né, vemos a luz sendo emitida, por exemplo. Tá. Então ele é mais leve, menor inércia, mais fácil colocar em movimento e está mais por fora também. Beleza. Bom, então vamos tratar aqui então somente de fluxo de elétrons. Tá? Não mexer com prótons, mas mexe com fissão ou fusão nuclear. Aí vai dar problema, vai dar BO. Tá, beleza. Então, quando tem movimento de partículas, né, de modo ordenado dentro de um condutor elétrico, né, vou abrir um parênteses aqui, né, o que é um condutor elétrico? É porque ele é capaz de conduzir elétrons. Isso é uma coisa meio óbvia de falar. Aquela frase, né, óbvia que eu ouço sala de aula. Condutor é aquilo que conduz elétrons. Pô, legal. Mas também, mas só que é o seguinte, é muito mais amplo do que isso. Quando o material ele tem elétrons livres, né, circulando entre os núcleos dos átomos, isso vai criar chamado de mar de elétrons, ou mar de elétrons livres, que eles podem sim movimentar-se entre os átomos e assim percorrer, né, um fluxo, né, ali dentro do condutor. Então, um fluxo de elétrons em um meio condutor elétrico vai gerar a chamada corrente elétrica. Tá? Essa foi uma definição, né, do grande, né, físico, né, francês, físico, químico. O cara era fenomenal. Né, no século XVIII, eu acho, sou péssimo com datas. André-Marie Ampère. Né? O cara foi um gênio, né, da ciência, né, digamos assim, moderna, né, não contemporânea. E ele propôs isso daí. Né? Então, em homenagem a ele, até hoje se mede intensidade de corrente elétrica como ampère, em homenagem ao André-Marie Ampère. Bom, depois disso daí, surgiram outras teorias também, né? E aí vem a noção de um resistor elétrico, da resistência elétrica, né? E também a noção também de DDP, né? DDP é o quê? Diferença de potencial elétrico ou tensão elétrica, né? Proposta, né, na época pela pilha, né, elementar de Alessandro Volta, né? Então, em homenagem a ele, ficou com o nome de volts, né? Alessandro Volta, volts. E aí se mede então a diferença de potencial entre dois polos de uma fonte, né?
diga-se fonte, na verdade, é um conversor de energia. Exemplo, a pilha converte energia química em energia elétrica. A pilha não é uma fonte de energia. Ela fornece energia convertida em energia química. Tá? Lembre sempre de Lavoisier. Não posso criar nem destruir nada, apenas transformar. Então a energia se transforma, se converte, não se cria, nem se perde, nem se destrói. Tá? Então a DDP é a diferença de potenciais dos dois polos de uma fonte qualquer. E se mede em volts. E aí veio o cálculo da resistência elétrica. Eu aplico uma DDP entre dois pontos de um material condutor e eu meço por ali uma corrente elétrica que passa medida lá em ampere, né, que é o fluxo de elétrons por unidade de tempo, ou seja, quantos elétrons passam vezes a carga de cada elétron, que é a carga elementar, sobre a variação de tempo. É o cálculo da corrente elétrica lá de ampere. Aí você faz esse cálculo e tem lá a corrente elétrica. Então tem DDP, a corrente. Mas se você pegar um fio, sei lá, dessa espessura aqui, outro assim, ele viu que dá um cálculo da diferente. Por quê? Então ele começou a propor, aí isso já foi a parte de, né, depois de Ampère já, de Alessandro Volta, que foi o George Simon Ohm, né, que foi um físico também que propôs uma seguinte relação entre resistência elétrica, resistência à passagem de elétrons, corrente elétrica, proposta por Ampère, e DDP, proposta por Alessandro Volta. E aí calculou a resistência elétrica, né? Que, né, o cálculo de resistência elétrica é DDP sobre intensidade de corrente elétrica, né? Aí fica uma equação tipo RUI, né? Então eu dou a dicasinha prática para decorar a equação da primeira lei de Ohm, né? Resistência R é igual a U DDP sobre I, corrente elétrica. Então R é igual a U sobre I. Agora pensa que, né, resistência é uma coisa muito comum nos esportes, no judô. Então lê rápido, tipo RUI, entendeu? Tipo RUI. Aí então você lembrar da primeira lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é uma lei que propõe como calcular, comparar materiais diferentes, com comprimentos diferentes, também com áreas de seção transversal diferentes, né? Que é a lei de resistência elétrica é igual a resistividade material, usa a letrinha grega Rho, é um pezinho com a perninhazinha esticadinha assim, vezes o comprimento do fio condutor sobre a área da seção do corte, né? A seção transversal do fio. Vamos resumir assim. Aí fica R é igual a Rho vezes L, né? Já que Rho, resistividade material, L, comprimento do condutor, sobre A, que é a área de seção transversal de um corte no fio. Isso quer dizer o quê? Quanto mais resistivo o material for, maior será a sua resistência elétrica, obviamente. Quanto mais comprido for o condutor, terá maior resistência elétrica, proporção direta igual a resistividade. Quanto maior for a área, cuidado. Tem um fio que é dessa largura aqui e outro dessa largura aqui. Onde que passa mais fácil o elétron? Um fio de maior diâmetro. Então aqui terá menor resistência à passagem de elétrons. Já se eu afunilar isso aqui, aí passa, né, com mais dificuldade. Então é uma relação inversa entre resistência elétrica e área do fio condutor. Quanto maior for a área da seção transversal, menor será a resistência elétrica. Comparação bem fácil de pensar. Ó, imagina um fluxo de água passando num cano. Se for um cano muito mais, né, com um diâmetro maior, passa mais fácil ali a água. Mas se for um cano com uma área, né, com um diâmetro menor, ela passa mais dificuldade, né? Então lembre-se da comparação. Então vimos hoje então a noção de corrente elétrica, a equação de corrente elétrica proposta por Ampère, a primeira lei de Ohm, do RUI, e a segunda lei de Ohm, que é R igual a Rho L sobre A. Aí, né, se você ler isso aí, Rho L sobre A muito rápido, fica meio estranho, né? Resistência igual a Rho L sobre A. Você entendeu, né? É meio, né, estranho, né? Eu chamo de sair da lei da rolinha, do passarinho, entendeu? Rolinha. Você lembrar, tipo, rolinha. Entendeu? Nada de pensar besteira não, tá? Rolinha. Rho L sobre A. Rolinha. Beleza? Então, Ampère, André Marie Ampère,
francesinho, comedor compulsivo de croissant. Depois, as 2 leis Ohm, tá? Beleza? Inscreve no canal, dá aquele like depois. Bom feriadão. E se der amanhã eu gravo mais um vídeo ainda, que eu tô empolgado agora. Beleza, gente? Forte abraço, tamo junto. Valeu!